Olá, crianças do quinto ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E a nossa aula de português hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje nós vamos falar sobre oração, sujeito e predicado. O que é uma oração, o que é um sujeito, o que é um predicado e o que é uma frase. Vai ser na página 151, que vai ter falando sobre ele, 151. E a nossa atividade vai ser uma atividade digitada. Diz assim: oração, sujeito e predicado. Lê as frases do quadro abaixo. Tudo bem contigo? Olá, minha querida. Alô. Agora lê a frase que segue. Arqueólogos encontraram um fóssil muito cobiçado. Perceba que na frase do segundo quadro há um verbo que mostra uma ação executada, seguida de algo que se fala sobre ou o que exercitou a ação. Para que uma frase possa ser classificada como oração, é imprescindível que nela haja um verbo. Oração é todo enunciado dotado de sentido em que há um verbo. Do contrário, será apenas uma frase. Então, vamos ver aqui. Primeiro, o que é uma frase, o que é uma oração. Frase é todo enunciado de sentido completo. Digo, socorro, oi, ai, são frases. E oração é todo enunciado que tem um sentido completo. Por quê? Vamos dizer aqui a diferença de frase e oração. Para ser uma oração, na frase vai ter que ter um verbo. Para ser oração, vai ter que aparecer um verbo. Quando não tiver verbo, vai ser frase. Se eu digo socorro, socorro é só um substantivo, não tem verbo. Então, socorro é frase. Eu digo que lindo dia é frase. Agora eu vou dizer o dia está lindo é uma oração, porque tem o verbo estar. Se eu digo que lindo dia, o que é um pronome, o lindo é um adjetivo e o dia é um substantivo. Nenhuma das três palavras que eu falei, que lindo dia, é um verbo. Se não tem verbo, é frase. Quando tem verbo, é uma oração. Se eu falo, o dia está quente. Por que o dia está quente? Já é uma oração. Porque estar é um verbo. Aí chamamos de sujeito aquilo do que ou de quem falamos. E o que falamos sobre o sujeito dá-se o nome de predicado. Então vamos aí. O que é a frase? Uma oração. Frases são palavras que não têm verbo, né? E a oração é o que? Quando aparece verbo. O que é sujeito? O que é predicado? O sujeito é o que eu vou falar de alguém ou de alguma coisa. E o predicado é o restante. Vamos aqui. Joane e Amanda vão ao show juntas. Quem vai ao show? Quem vai ao show é Joane e Amanda. Então, Joane e Amanda é o sujeito. Elas vão para onde? Ao show junto. Para onde elas irão é o predicado. Para descobrir o sujeito de uma oração, fazemos as perguntas: o que ou quem? Antes do verbo. Quem vão ao show? Eu não perguntei. Quem vão ao show? Não foi as duas que foram ao show? Ou quem foi ao show? Foram as duas, então é o sujeito. O que depois dessas duas, quem vão ao show? Joane e Amanda. O restante da frase, o restante da oração, nós classificamos como predicado. Na nossa atividade de hoje, nós vamos falar só sobre frase, oração, sujeito e predicado. Só o básico do básico. Depois nós vamos estar estudando a classificação de cada um. Aí vem assim: portanto, Joane e Amanda foram o sujeito dessa oração. O que restar
vai ser a pergunta foi respondida que vale ao predicado. Mesmo quando o sujeito é formado por duas ou mais palavras, haverá uma mais importante que a outra, que é chamado o núcleo do sujeito. Quem forajou? Foram elas duas, né? Aí vem aqui. Os cachorros foram vacinados neste fim de semana. Quem foram vacinados? Os cachorros. Os cachorros é o sujeito. Nesse final de semana é o predicado. Se eu digo os cachorros, se tem uma palavra, os é artigo, cachorro é substantivo. Nesses dois aqui são o sujeito, os cachorros, eu vou tirar o núcleo do sujeito. Tá? Quem é o núcleo do sujeito? É só o substantivo sem o artigo. Substantivo sem o artigo. Mas hoje vamos dar ênfase só em sujeito e em predicado, frase e oração. Vamos por partes para não estar misturando o nosso conteúdo. O sujeito de uma oração nem sempre inicia. Ele pode aparecer no meio ou no final da oração. O sujeito de uma oração pode ser simples ou composto. Vamos voltar para a nossa atividade. Porque aí já vai estar falando, no restante do nosso livro, vai estar falando sobre os tipos de sujeito. E eu quero primeiro que a gente consiga identificar o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é uma frase, o que é oração. Aí eu vou e pergunto, qual a diferença da frase para uma oração? Quando tiver o nome oração, vocês vão estar lembrados. Oração tem que ter verbo. Oração tem que ter verbo. Frases são palavras que dão o sentido. Eu digo socorro. Se eu falo socorro, ai, lindo, dia, noite, isso são frases. Porque quando eu falo, a gente já tem o sentido, já tem a noção do que será. Agora, a oração só tem sentido completo se você colocar o verbo. Então, vamos aí para a nossa atividade digitada. A nossa atividade digitada só são 6 questões. Nela, nós vamos estar falando. Primeira questão. Relacione as colunas corretamente. 1 para sujeito, 2 para predicado. Diz assim. É aquilo que se diz do sujeito. O que é sujeito? O que é predicado? Eu vou e digo. É o termo da oração que indica o ser do qual se diz alguma coisa. Então, é o termo da oração que indica o ser do qual indica alguma coisa. Nós chamamos eles de sujeito. E aquilo que se diz do sujeito, nós chamamos de predicado. E como ficou a relação, tia Nayane? Ficou 2 e 1. Porque sujeito é o termo da oração que indica alguma coisa, vai indicar de quem eu estou falando. E o predicado é o que eu falei do sujeito. Na segunda, nós iremos circular o predicado. Papai viajará amanhã. Quem vai viajar amanhã? Papai, né? Então, papai é o sujeito. Então, nós vamos circular quem? Letra A, viajará amanhã. Lucas ganhou uma bicicleta. Quem ganhou a bicicleta? Lucas. Então, Lucas é o sujeito. Então, nós vamos circular a partir de quem? Ganhou uma bicicleta. O menino gosta de cantar. De que o menino gosta? Ele gosta de cantar. Então, gosta de cantar é o predicado. O leão é feroz. Quem é feroz? O leão. Então, é feroz. Lembrando que o predicado da segunda questão começou sempre do verbo. A partir do verbo em diante foi o predicado. Na terceira, nós vamos dizer se é frase, oração ou um período. Aí eu vou e digo. O que é frase? São palavras que não tem verbo. Eu digo, que medo. Que medo, quando eu digo que medo, ela é uma frase. Por quê?
porque não teve verbo e quando eu falei já ficou entendido que eu estava com medo. Ele chutou a porta. Quem chutou a porta? Ele. Chutou é um verbo, então é uma oração. Coitadinho do garoto. O que aconteceu com o garoto? Perdeu a mãe, coitadinho do garoto que perdeu a mãe e foi expulso da escola. Por que que é um período? Período, ele é composto de duas ou mais frases na mesma oração. Vamos lá, período é composto de duas ou mais frases na mesma oração. Na letra C é um período. Primeira frase aí, coitadinho do garoto que perdeu a mãe. Pronto, primeira frase. Por quê? Ele perdeu, vai ser um verbo aí, E foi expulso da escola. A outra frase. Por que que ele é um período? Porque teve dois aí. O povo odeia os governantes. O povo odeia. O que é que os povos odeiam? Odeia do verbo odiar. Então vai ser uma oração. Letra E. Transmitirei o recado à sua namorada, porque gosto de você. Transmitirei o recado. A quem? Para quem? A sua namorada, porque gosto de você. Ela é período. Na quarta, nós vamos dizer se é frases ou oração. Eu vou dizer. Que caminho longo? Que caminho longo? Nós vamos colocar F. Socorro. F. Responda. F. Fale mais alto. O. Volte logo. F. Atenção. F. Ele não é atencioso. O. A união faz a força. O. Silêncio. F. Que dia lindo. F. Por quê? Frases nominais. Frases nominais porque só tem nomes. Oração quando tiver verbo. A quinta, nós vamos fazer o inverso da segunda. Nós vamos circular, ou seja, sublinhar o sujeito. Letra A. O soldado estava no quartel. Quem estava no quartel? O soldado. Letra B. Glauce é uma menina inteligente. Quem é inteligente? Glauce. Pronto. Papai viajou de navio. Quem viajou de navio? Papai. O rapaz ganhou uma televisão no sorteio. O que o rapaz ganhou? Quem que foi que ganhou? O rapaz. Então ficou o rapaz, o sujeito. Quem na letra A, o sujeito? Soldado. B. Glauce. Letra C. O rapaz. E letra C. Papai. Letra D. O rapaz. Na sexta e última questão, nós iremos separar o que é o sujeito e o que é o predicado da frase. O professor ensina as crianças. Quem ensina as crianças? Que vai ser o chamado de sujeito. Sujeito, o professor ensina as crianças, predicado. Letra B. Papai chegou do trabalho. Sujeito, papai chegou do trabalho, predicado. A galinha cisca no galinheiro. Sujeito, a galinha cisca no galinheiro, predicado. Joana escreve no diário. Sujeito, Joana escreve no diário, é predicado. O motorista dirige o ônibus. Sujeito, o motorista dirige o ônibus, predicado. Essa foi a nossa atividade de hoje. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade.